Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós estamos iniciando uma sequência de vídeos que eu denominei Coleção Iniciantes. Será uma sequência de 4 vídeos com moldes e costura bem simples, apropriados para quem está querendo iniciar um pequeno negócio em casa ou mesmo costurar para a família, mas não tem grandes noções de costura. Entenda-se aqui por iniciantes uma pessoa que sabe costurar, mas não tem grandes noções. Nós não vamos ensinar como sentar a máquina, como colocar linha, nada disso. Nós vamos mostrar uma costura simples para pessoas que não têm muita noção. Os moldes, como eu já disse, serão moldes mais simples. Os arquivos estarão todos em multitamanhos, ou seja, os moldes terão todos os tamanhos numa folha só para que você recorte o tamanho que lhe sirva. E os vídeos serão vídeos mais detalhados e serão todos os moldes vendidos bem abaixo do preço dos moldes disponibilizados para venda normalmente na página de vendas de moldes. Este modelo que nós vamos começar fazendo é uma bata cruzada atrás, isso daqui é as costas da bata. E ela tem dupla face, conforme vocês já viram, inclusive, nas fotografias iniciais do vídeo. É com ela que nós vamos começar a nossa coleção iniciantes. Vamos lá? Este molde é simplíssimo. Nós temos apenas uma peça que nós vamos cortar dobrada no tecido, nos 2 tecidos que nós escolhemos. Considerando que é uma bata com dupla face, não escolham tecidos muito grossos, tá bom? De preferência uma tricoline de boa qualidade, que é fina e é macia. Então eu dobrei os tecidos, alinhei e cortei os 2 juntos. Eu dobrei os 2 tecidos, alinhei os 2 tecidos, alinhei o molde na dobra do tecido e cortei os 2 juntos. É a maneira de você conseguir 2 peças idênticas. Cortado o nosso molde, o que nós temos que fazer agora é alfinetar um no outro. Então nós temos aqui uma das partes com o lado direito voltado para nós. Nós vamos pegar o segundo tecido, vamos colocar o lado direito dele voltado para o direito do primeiro tecido. Vamos alinhar perfeitamente um sobre o outro. E agora nós vamos alfinetar cuidadosamente, mantendo o alinhamento das peças ao redor da bata toda. E vamos colocar bastante alfinete, que é para não correr o risco dela se movimentar enquanto nós estivermos costurando. A melhor maneira, quando nós vamos costurar alguma coisa com alfinetes, é colocar o alfinete desta maneira. Ele vai ficar a 90 graus da agulha da máquina. Nós teremos aqui o pezinho da máquina, ele está formando um ângulo de 90 graus. E por que isso? Os alfinetes colocados nessa posição, a 90 graus da agulha da máquina, caso a gente esqueça de tirar o alfinete e passe com a agulha por cima, ela não vai quebrar, não vai amassar. Você vai conseguir passar sem nenhum problema. Se ele estiver nesta posição, você quebra a agulha. Então nós vamos agora alfinetar todo o contorno da nossa bata. Tendo a bata toda alfinetada, nós vamos começar a costura. E para fazer agora as costuras, nós vamos usar como medida um pezinho de máquina. O que é um pezinho de máquina? Nós vamos colocar o pezinho da máquina alinhado à borda da costura e vamos manter esse alinhamento durante a costura toda. Ele tem um pouco menos do que 1 centímetro. Vocês vão ouvir muito por aí, use um pezinho de máquina para costura.
O pezinho a que se referem é este. Este é o pezinho que vem quando você compra uma máquina. É o pezinho para costura normal, é o pé que você vai usar para costura reta, para zigue-zague, para vários casos. Evidentemente, quando a gente fala um pezinho de máquina, nós estamos nos referindo ao pé tradicional, ao pé normal da costura da máquina. E não a um pé para caseador, um pé para fazer para costura de plástico. Claro, o pé seria sempre esse. Então é desnecessário perguntar, mas que pezinho? A minha máquina tem 15 pezinhos, a minha tem 30, mas o pé que vem na máquina, o pé comum de costuras comuns é este pé. Então pezinho de máquina significa sempre este pé, tá bom? Então nós vamos agora fazer essa costura usando o pezinho da máquina como eu expliquei. Aqui em uma das laterais, tanto faz qual delas, você vai deixar aberto cerca de 10 centímetros para poder virar para o lado direito. Para fazer essa abertura, a gente está costurando aqui. Chegando aqui onde nós vamos parar para deixar a abertura, nós vamos dar um retrocesso. Pulamos os 10 centímetros, damos um retrocesso e continuamos a costura até o fim. Aqui está toda costurada. Eu mantive os alfinetes para vocês verem que dá para costurar com os alfinetes. O ideal é quando você está costurando e a agulha da máquina está se aproximando do alfinete, você tira o alfinete, vem até o próximo, tira novamente. Mas se você se esquecer de fazer isso, não vai quebrar a agulha. Por que que a gente tira? Porque se ele bater no alfinete, a agulha não vai quebrar. Mas se ficar batendo muitas vezes, acaba tirando o fio, o corte da pontinha da agulha da máquina. Então, o ideal é tirar, tá bom? A gente põe dessa maneira, para caso esqueça de tirar, não quebrar a agulha. Então, agora nós vamos tirar os alfinetes. E antes de nós virarmos a batinha para o lado direito, eu vou mostrar para vocês, vou aproximar o vídeo para vocês verem os piques que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer piques aqui nas costuras curvas. Seria a costura da cava, costura do decote e a costura da outra cava. Nas costuras curvas côncavas, que são essas daqui. Nas convexas, que é essa lateral aqui, não é necessário fazer pique. Além desses piques que eu vou mostrar para vocês aproximando o vídeo, aqui na alcinha nós também teremos que tirar o excesso de tecido. Vamos ver como fazer isso. Eu marquei aqui com a canetinha própria para tecido. Isso é uma caneta. O nome dela é caneta mágica. Você coloca o ferro quente e sai essa marca. Eu uso muito e aconselho que tenham. Você compra em armarinhos que vende produtos para costura. Acredito até que em papelaria possa ter que tenha também, não tenho certeza. Eu fiz a marca com a canetinha onde eu passei a costura, para facilitar que vocês vejam. Então aqui na alça nós temos duas esquinas, de um lado e do outro. Nessa esquininha nós vamos tirar o excesso. Olha, dessa maneira, próximo à costura, mas não que prejudique, que corte a costura. Aqui nas costuras arredondadas eu marquei também para facilitar. Nós vamos fazer piques desta maneira, olha, até próximo à costura, sem cortar o fio da costura. Vamos fazer piques dessa maneira ao redor da batinha toda, aonde tiver as costuras curvas. Vou mostrar para vocês como se tira a marca dessa canetinha mágica. Tá aqui a marca que eu fiz. Ferro quente sem vapor. Já saiu, tá vendo? É uma coisa super prática e eu acho indispensável ter em casa isso. E nós fizemos todos os piques. Então, repetindo, aonde esses piques deverão ser feitos? Decote está aqui. As duas cavas, pique de um lado, pique do outro.
E vocês observem que nós temos aqui também uma pequena curva. Então vamos fazer piques aqui nessa pequena curva também. Uma dica antes da gente virar. Nós temos aqui o pedaço que eu deixei para abertura. O que eu faço? Na medida da costura, eu viro e passo a ferro um lado, viro e passo a ferro o outro. Assim eu já tenho o vinco da onde deverá ficar a costura que nós faremos depois. Então, feito tudo isso, nós vamos começar a virar a batinha. Eu uso sempre uma agulha de tricô para fazer os cantinhos quando eu viro e até para virar. Essa batinha, a maneira ideal de você virar é começar pelas alças. Então nós colocamos uma primeira alça para dentro, vamos ali com a agulha e empurramos até um determinado ponto. Faremos a mesma coisa com as outras alças. A gente empurra, pegamos a última e vamos fazer a mesma coisa. Empurramos aqui para dentro, pegamos a nossa agulha e agora nós vamos achar aqui na última alça, nós vamos achar a saída que nós fizemos do lado de lá. Tá aqui, olha. Tiramos a agulha e vamos agora virando cuidadosamente a bata toda. Vocês vão tirando aos poucos para evitar repuxar a costura onde foi feito a abertura, tá bom? Mas numa costura de 10 ou 12 centímetros você não vai ter problema. Ela não vai repuxar se você fizer com delicadeza. Virada, nós estaremos com ela dessa maneira. Veja, os cantinhos não estão bem feitinhos, nós vamos ter que ajeitar tudo isso. A melhor maneira, ao meu ver, de ajeitar os cantinhos é inserir essa mesma agulha que nós usamos. E vocês vejam, ela não tem uma ponta muito fina, tá? Ela não é para furar o tecido. A gente insere, com cuidado, vai até o cantinho e vai empurrando o tecido até que ele chegue no máximo dele. E vamos ficar assim com os cantos perfeitinhos. Agora então, nós vamos fazer isso em todos os cantinhos e vamos levar a nossa batinha, a tábua de passar roupa, e passar ajeitando todas as costuras bem perfeitamente. Vamos fechar a abertura que nós deixamos e o melhor para quem é iniciante é fazer isso à mão. Nós poderíamos passar uma costurinha à máquina rente à borda ao redor de toda a batinha. Para quem é iniciante, esse tipo de costura já é um pouco complicado. Então, o que nós fazemos? Fecharemos a mão. Eu vou tentar mostrar para vocês como é que se faz isso. Não sei se vou conseguir. Nós temos aqui a abertura. Nós já fizemos o friso, o vinco, como eu disse. Então, nós vamos colocar a agulha aqui no comecinho, tá? De preferência por baixo de um dos vincos. Colocamos, nós estamos com linha dupla aqui, tá bom? A linha está dobrada ao meio. Agora nós vamos colocar de um lado, nós inserimos a agulha por dentro e saímos aqui onde está o vinco. Puxamos. Do outro lado faremos a mesma coisa. Inserimos por dentro, saímos aonde está o vinco. Puxamos. E vamos fazer isso ao redor da abertura toda. E o importante é observar que nós vamos inserir a agulha por dentro, pegando apenas o tecido de dentro, sem que apareça do lado de fora. É difícil para mim mostrar essas coisas porque eu tenho que aproximar muito o meu rosto para enxergar. Eu nem sei se eu estou fazendo direito, mas acredito que deu para entender qual é o sistema. Então vamos fechar. Fechada a abertura, nós estamos com a nossa bata pronta. Muito rápido, muito simples. Vocês vão adorar fazer.
Agora cabe uma explicação aqui, que é o seguinte. Essa bata, pela própria modelagem, pelo próprio desenho dela, ela tem uma certa flexibilidade nos tamanhos. Então, por exemplo, esta daqui é para 18 meses. Ela vai ser fechada da seguinte maneira: nós vamos virar a alça da esquerda das costas sobre a direita da frente e vice-versa, assim. Então, o que acontece aqui? Quanto mais nós puxarmos essas alças aqui para cima, olha, por exemplo, dessa maneira, mais nós fechamos a bata. Então, é uma criança mais magrinha, menorzinha, você puxa mais a alça, fecha mais a bata. E quanto mais nós abrirmos, mais nós abriremos a bata. Então, ela é muito útil até nisso. Este modelo de 18 meses, por exemplo, dependendo de como você regular a alça, vai caber numa criança de 1 ano e vai caber numa criança de 2 anos. Eventualmente até mais. Então, o que eu vou passar para vocês no molde para a dobra da alça, porque ela vai ser dobrada para pôr o botão. Eu vou passar uma medida que será de 6 centímetros a dobra da alça de trás aqui para todos os moldes, que é a medida que daria aproximadamente numa largura frouxa, digamos assim, para o número da modelagem. Por exemplo, essa é de 18 meses. Uma criança de 18 meses tem 51 centímetros de tórax. Aqui nessa batinha, se você puxar aqui 6 centímetros para dobrar e colocar os botões, ela vai ficar com 10 ou 11 centímetros a mais que o corpo da criança. É uma folga legal, é uma folga boa para não incomodar a criança. Esta então seria as costas. E aqui nós teríamos a frente. Nós vamos colocar um botão em cada uma das alças, aqui na frente e aqui atrás. Como a bata é dupla face, se nós colocarmos o botão aqui desta maneira, ele virando sobre o lado direito, do outro lado ele estará evidentemente o contrário, tá bom? Ele ficará desta maneira. Então, isso não tem como resolver. Um lado vai ficar assim, com a parte da frente sobre a parte das costas, e o outro lado vai ficar assim, com a parte das costas sobre a parte da frente. Eu vou agora colocar os botões para vocês verem e dar uma explicação de como se coloca esse botão. Eu não vou poder mostrar como coloca porque o meu balancinho fica num local que não tem como eu levar máquina ou eu colocar iluminação. Mas enfim, eu vou mostrar o sistema. No balancinho é o mesmo para qualquer balancinho. Tem também uns alicates que você coloca. Nunca usei, nem pretendo usar, porque eu já tenho um balancinho que faz muito mais coisas do que só o alicate, tá bom? E quem não tiver o balancinho nem o alicate, leve em algum armarinho da sua cidade que eles costumam colocar os botões. E como vamos colocar os botões na medida certa nas duas alças? Simples, marcando as duas juntas. Nós dobramos aqui a bata, alinhamos as alças. Viemos aqui, marcamos os 6 centímetros aqui no centro. Pego um alfinete, coloco no começo da marca, no final da marca. Viro, é aqui onde será o outro, aonde está o alfinete. Então, nós temos a marcação dos 2 botões no mesmo lugar. Faremos a mesma coisa na frente. Aqui marcamos os 6 centímetros que eu sugeri. Aqui na frente, o botão vai ser sempre, você marca cerca de 2 centímetros abaixo do início da alça, tá? 2 ou 3 centímetros até. Eu normalmente uso 2. Então, vou colocar um botão aqui e o outro lá, marcando da mesma maneira como eu acabei de mostrar. O botão que nós usamos é este botão. Eu só conheço uma marca que chama-se Ritas. Você encontra em qualquer armarinho. Quando você compra, ele vem em 3 peças. Um com um círculo, que é uma abertura maior, um com uma abertura menor, que é a que vai encaixar dentro da abertura maior e fechar o botão,
e a parte de trás do botão ou da frente do botão, que é sempre a mesma. Além do balancinho, você vai precisar do botão, evidentemente, e das matrizes. Essa é a matriz para o botão grande, essa é a matriz para o botão menor e esta é a matriz que é o suporte deste botão. Botão grande, o botão menor que eu estou me referindo aqui é a abertura, tá? Não é o tamanho do botão. Esse, se não me engano, é o número 12, não é o menor, é o maiorzinho. Você vai encaixar essas matrizes no balancinho. Em cima você vai atarrachar uma das matrizes e embaixo você vai colocar o suporte. No suporte você vai colocar esta peça, que é a peça que fica atrás ou na frente do botão. E tem uma espécie de agulha aqui, que é o que vai ser amassada para segurar o botão. Na outra parte da matriz você vai encaixar o botão propriamente dito, dessa maneira. E quando você abaixar o balancinho, este furinho que tem aqui vai encaixar na agulhinha. Com a força que você faz, esse plástico vai ser amassado e vai segurar essa peça nesta peça. É bem simples a colocação do botão e o uso do balancinho. E balancinho vocês podem encontrar na internet aos montes. Eu acredito inclusive que as lojas que vendem devem ter algum vídeo mostrando como usa, tá bom? E nós temos aqui então a batinha pronta já com os botões. Como vocês podem observar, aqui o botão está do lado da pressão, aqui está do lado direito, digamos assim. O contrário do lado de lá, a pressão de um lado e o lado direito do outro lado. Por isso que nós usamos esse botão com muita facilidade em roupas de dupla face, porque o próprio botão é dupla face. E agora, antes da gente abotoar para vocês verem, uma dica. Quer dar uma enfeitadinha na sua bata? Faça, por exemplo, um bolsinho. O bolsinho eu vou deixar um link aqui embaixo mostrando para vocês como é que faz. Tem em vários vídeos, é bem simples. A ideia é a seguinte: fazendo o bolsinho, vocês vão costurar esse bolso na bata antes de fechar a bata, para que a costura do bolso não apareça do lado oposto. Vocês podem também colocar uma aplicação, e aí pode ser colocada, se for uma aplicação colante, vocês podem colocar depois da bata fechada. Se for uma aplicação que precisa fazer caseado em volta, precisa ser feita também antes de fechar a bata. A bata é fechada desta maneira, olha. Nós vamos virar e abotoar. Estas são as costas da bata. Fechamos, abotoamos. Aqui está as costas dela e a frente estará dessa maneira. Neste lado eu coloquei uma aplicação termocolante depois da bata pronta. Colocando a aplicação, observem apenas que seja alguma coisa macia que não vai incomodar a criança quando estiver usando do lado oposto. Então, como eu disse antes e vocês estão vendo, deste lado a alcinha das costas está sobre a alça da frente e fica para fora. Vamos ver, eu vou virar ela para o outro lado, fechada, para vocês verem como fica o outro lado. Aqui está, do outro lado, a alça da frente está para fora, das costas está para dentro. E para finalizar, então, nós vamos fotografar para vocês verem tudo pronto. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.